a Idade Moderna. Não tem como não saber, é obrigatório quando você sentar o bumbum na cadeira do Enem, já está ligado no que são esses dois movimentos, porque eles vão cair no Enem. Nunca deixou de cair, nunca. Caiu os dois ou um só. Um deles, eu tenho quase convicção, é porque as últimas provas, como eu estava no doutorado, eu não acompanhei, mas preciso vê-las, que ele cai todo ano, ele nunca tinha deixado de cair, que é o iluminismo. Mas vamos tratar sobre os dois. Galera, a Idade Moderna vai do século XVI até o século XVIII, beleza? No início dessa Idade Moderna, nós teremos uma ruptura da Idade Média para o início da Idade Moderna. Sempre esses períodos de ruptura, eu vou repetir isso em outros vídeos, caem muito no Enem. Por que a Idade Média está chegando ao fim? Porque está em crise. Quando se está em crise, o que é que acontece? Se encontra saídas para a crise. Então o mundo da Idade Média está acabando e está surgindo um mundo moderno. E o movimento cultural que marca isso é o Renascimento. Beleza? Início da Idade Moderna, fim da Idade Média. Lá no final da Idade Moderna, aparece um outro movimento que representa o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Iluminismo. Influenciou a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos da América. Então, assim, sempre está na prova. Por que, professor, isso é importante? Porque, meu filho, depois dessa dica, você sai correndo depois da aula, vai dar um Google e estuda esses assuntos. Ou pergunta o teu professor de História. Vou ver se eu deixo um videozinho gravado, mas não é uma aula de filosofia propriamente dito. E por que você está falando em filosofia? Porque os filósofos estão, nessa época, na modernidade. E eles vão influenciar as coisas, porque eles vão pensar. Da mesma forma que eles vão influenciar as coisas, não, a história. Da mesma forma que eles vão ser influenciados por essa história, ou por essa sociedade, porque eles fazem parte dela. Então, quando a gente fala de Renascimento, a gente está falando de um movimento cultural que teve expressões nas artes, no pensamento. Então teve filósofos que romperam com os pensamentos anteriores e passaram a pensar umas paradas novas, artistas, como eu já falei, né? Na política, por exemplo, o grande nome aqui que pensou uma política diferente da Idade Média foi Maquiavel. Maquiavel todo ano cai no Enem e nós temos aulas só sobre Maquiavel. Confira no vídeo sobre política, a aula de Maquiavel sempre cai no Enem. Para entendermos isso, precisamos compreender o Renascimento cultural, que busca renascer a cultura grega. Galera, lembre-se que filosofia na antiguidade ela é grega, nasce na Grécia, beleza? Roma conquista a Grécia, espalha a cultura grega por todo canto, espalha a filosofia grega por todo canto, eu digo pela Europa toda, porque Roma conquistou tudo. Depois vai ter a fragmentação do Império Romano e aí começa a Idade Média, onde a maior instituição passa a ser a Igreja. O poder na Idade Média é da Igreja Católica, ou seja, nós temos aí o advento do cristianismo. Isso implica em quê? Implica que vai mudar como as pessoas pensam o mundo, logicamente, porque nós somos frutos da sociedade que vivemos, e também como os filósofos vão influenciar o mundo em que vivem. Porque ao mesmo momento que nós somos influenciados pela sociedade, nós também a influenciamos. E na Idade Média tem dois caras aqui que são os caras da Idade Média. Agostinho e Tomás de Aquino, que vocês vão ver na aula de filosofia da Idade Média. Professor, por que você está falando da Idade Média então? Vamos lá. Na Grécia, razão, beleza? Razão. Roma conquista tudo, leva a filosofia grega pela Europa toda. Por que ela chegou até aqui? Dica para o Enem: porque os europeus vieram e invadiram as Américas, Portugal, Espanha, e trouxeram o pensamento greco-romano. Mesmo que você não queira, você é parte desse pensamento greco-romano. Retorna. Os gregos, racionalidade, lembrar de pré-socrático, Sócrates, Platão, Aristóteles, são espalhados pelo mundo romano, por todo o território do Império Romano. E, consequentemente, depois da desfragmentação e do apogeu do cristianismo, do advento do cristianismo como religião oficial de Roma, a filosofia tem mudanças. Lembrem do período helenístico, com os estoicos, os epicuristas, os cínicos, os neoplatônicos, beleza?
E essa filosofia passa cada vez mais a desvalorizar a razão. Aquela razão lá nos gregos, tão intensa, passa a ser desvalorizada. E o que é que passa a ficar no lugar da razão? A fé. E professor, como é que a filosofia sobreviveu durante a Idade Média? Era como se a filosofia na Idade Média servisse para dar sustentação às verdades reveladas, para explicar, para dar forma, para dar força às verdades reveladas por Deus na Bíblia. Então era quase que uma filosofia cristianizada na Idade Média. Os modernos vão romper com isso, vão tentar renascer a cultura grega, daí esse movimento cultural chama-se Renascimento. Vamos voltar rapidinho para a imagem inicial. Não só foi na filosofia o movimento, foi nas artes. Aqui, homem vitruviano de Da Vinci representa o homem no centro do universo, o homem no centro dos debates. Agora, o homem retorna ao centro, porque na Idade Média discutia-se a partir de Deus. Agora não, se discute a partir do homem. 3 coisas em especial: racionalismo, humanismo e antropocentrismo, o homem no centro, definem este momento de início da filosofia moderna, que é marcado pelo renascimento cultural. Não me esqueçam: humanismo, racionalismo e antropocentrismo. Aí eu trouxe aqui Da Vinci. O professor só foi Da Vinci? Não, jovem, fica ligado. Isso é informação geral. O Enem deixou de ser conteudista. Tem que estar ligado mais à frente. É como se fosse um jogo de xadrez. Michelangelo, por exemplo, é dessa fase. Shakespeare é dessa fase. Professor, o que é que eles têm a ver com filosofia? Muita coisa, porque eles estão em um mesmo movimento de mudança. Os filósofos pensando no mundo e eles mudando artisticamente. Olha, o homem no centro aqui de Da Vinci. Michelangelo, por exemplo, esculpiu Davi em mármore. Davi é aquele personagem da Bíblia, nu. Acho que vocês já devem ter visto um Davi nu em mármore. Ali representa o antropocentrismo, o homem novamente no centro. É uma obra renascentista. A pintura da Capela Sistina, Deus tocando na mão do homem, aquela pintura que tem lá no Vaticano. Ou o próprio Shakespeare, quando ele fala depois, quando ele escreve os seus romances, não são romances que tem como personagem principal Deus. Tem os homens, por exemplo, Romeu e Julieta, cheio de desejos, cheio de instintos, com medos e angústias. Beleza? Então veja, o mundo está mudando. O mundo medieval está ficando para trás, está surgindo um novo mundo que quer resgatar a cultura grega e está deixando para trás essa filosofia cristianizada. Eles passam agora a colocar a razão de novo acima da fé, ok? Porque, galera, precisa lembrar que na Idade Média você tem Tomás de Aquino e Agostinho. Para quem é da Igreja Católica, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esses caras usaram a teoria de Platão e de Aristóteles, só para você ver como os gregos são importantes, para explicar o cristianismo. Então, parte do cristianismo que você acredita, por exemplo, eu digo você porque a maioria são cristãos no Brasil, vem lá de Platão e de Aristóteles. Platão cristianizado por Agostinho e Aristóteles cristianizado por Tomás de Aquino. Professor, não acredito. Vá lá na aula, confira e vai aprender. Passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Isso é um momento histórico, a gente nem chegou no filósofo. A galera acreditava que a Terra era o centro do universo. Depois descobriu-se que o centro do universo era o Sol. Essa teoria chamou heliocentrismo. Isso foi extremamente importante, porque é como se tirasse a Terra, né, as concepções da Idade Média do centro. Porque, veja, as concepções cristãs, teológicas até o momento, achavam que a criação só era aqui e todos os astros giravam em torno da criação de Deus. Isso aqui foi uma porrada na época para o conhecimento religioso. Na época, o cara que fez isso foi Copérnico. Isso foi considerado uma revolução copernicana. Imaginem vocês, em pleno século XXI, a gente tem que agora estar dizendo, eu que sou da filosofia, não sou nem da física, está explicando que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol, através do processo de translação e rotação, né, no seu próprio eixo. Porque a turma não sabe isso em pleno século XXI. Como eu sempre digo nas minhas aulas, a ignorância é gratuita. Não quero ser ignorante não, mas se quiser, é gratuita, fica à vontade. Não quer? Então vem comigo que tem mais coisa para aprender. Veja, o mundo está todo mudando. As verdades religiosas estão sendo questionadas.
E os filósofos vão aparecer agora também para explicar esse novo mundo. A razão moderna deveria servir, nessa época, para reunificar a ideia do mundo e poder representá-lo com coerência. Está aparecendo a nossa primeira grande característica desse período, a razão, o racionalismo. Essa galera de novo quer resgatar aquela razão que os gregos usavam tanto lá na filosofia grega. Ainda sobre o renascimento cultural, a partir do século XV, foi o marco inicial da Idade Moderna e também da filosofia moderna. Esse movimento cultural colocou, olha, preste atenção, colocou a razão em primeiro plano à frente da fé. Foi um movimento cultural que não aconteceu só no conhecimento, aconteceu nas artes, aconteceu na política, na cultura em geral, né? E aí a fé agora vai cair e a razão volta a reinar. Esse pensamento passou para a história com o nome de humanismo. Lembram? Nossa segunda dica, humanismo renascentista. Olha a explicação por quê. O humanismo devido à revalorização dos ideais clássicos, lá dos gregos, filosofia clássica, dos clássicos que preconizavam que o homem é a medida do próprio homem. Renascentista porque ressaltava uma característica nova em relação ao humanismo clássico, o individualismo. Está aí outra característica que eu esqueci. Por exemplo, depois com o surgimento do romantismo, isso vai ser muito valorizado. Lembrem do individualismo. Eu falo na literatura, mas isso a gente discute depois em momento de sala. Lembrem dessa característica também, desse momento do renascentismo. Isso aqui é história, viu galera? Para vocês entenderem o todo e detonarem no Enem. Ainda sobre o renascimento, lentamente, o teocentrismo, Deus, centrismo, centro, Deus como centro do universo, foi sendo substituído pelo antropocentrismo, homem no centro. Quero lembrar da filosofia na modernidade. Lembrem, passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Anota aí, Enem. Teocentrismo, Deus estava no centro de tudo na Idade Média. Na Idade Moderna, quem é que vai ser colocado no centro? O homem. Lembrem daquela imagem que eu mostrei aqui na aula, do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Tem que ir conectando as informações, porque o Enem deixou de ser conteudista. Ganha o aluno que for mais safo em conectar as paradas todas, em entender o geral, em compreender as parábolas. Não adianta decorar e tirar 10 de prova não. Pegar um slidezinho desse e decorar, grande merda. Quero ver você conectar isso aos diversos outros assuntos que inclusive você vai estar aprendendo em outra disciplina, beleza? Tem que se ligar na compreensão geral. Então, passagem do teocentrismo, onde Deus está no centro. Então, toda vez que lembrar da Idade Média, Deus está no centro de todo o debate. Político, cultural, artístico, qualquer questão cair sobre isso, mesmo que não seja um filósofo, lembrem sempre, Idade Média, o Deus é o centro. Idade Moderna, o homem voltou a ser o centro. Aí dá para matar a questão, mesmo que a questão, ou que as questões, não seja necessariamente sobre um filósofo específico, sobre uma corrente literária específica, ok? Uma das grandes preocupações da filosofia desse período passou a ser a questão do método. Com Descartes eu falo sobre isso mais. Método, um caminho a seguir, beleza? Joga aí no pai dos burros o dicionário e vai dar uma olhada no que é método, que a gente está sem meio, sem tempo. Baseado de ponta a ponta na matemática. O conhecimento deveria pressupor ordem e métodos rigorosos. Eu gosto a partir daqui agora, preste atenção, vem comigo. A razão, entendida como uma capacidade inerente a cada homem, colocava o filósofo moderno como sujeito do conhecimento, enquanto o mundo tornava-se objeto do conhecimento. Assim, no final do século XVI, a escolástica cedeu lugar a um conhecimento cada vez mais centrado na figura humana. Professor, não entendi nada. E aí, o que é que eu faço? Respire. Soltou? Só tenta lembrar que o centro da filosofia moderna, ou do pensamento moderno, ou mesmo do renascimento, é a figura humana, ok? Dito isso, a partir de quê?
da racionalidade, do individualismo, do humanismo, porque o mundo é antropocêntrico. Saiu do teocentrismo, passamos para o antropocentrismo, lembra disso? Ok, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Isso aqui, ó, o homem passa a ser sujeito do conhecimento agora. É ele que tem a capacidade de conhecer e o próprio homem se coloca enquanto objeto. Calma, o que é o sujeito? Aquele que conhece. O que é o objeto? O que vai ser conhecido. O homem pode conhecer e refletir sobre si mesmo. Então ele pode ser sujeito e objeto também. O Kant foi um dos maiores expoentes da filosofia, se não maior. A maioria dos livros é que ele foi o maior filósofo do iluminismo. E para lembrar para vocês, galera, por favor, prestem atenção. Isso todo ano cai no Enem. Depois eu vou dar um conceitozinho, uma definição para você nunca perder questão sobre o iluminismo. Mas isso sempre cai no Enem. Então vamos ver rapidinho o iluminismo. Quando falar em iluminismo, anotem aí uma definição resumida, mas que dá para matar muita questão. Iluminismo é um conjunto de ideias contrárias ao antigo regime. Quem é o antigo regime? O rei e a igreja. Então, um conjunto de ideias que buscava destruir o antigo regime, os reis e a igreja. Era trazer a razão às luzes, trazer a humanidade às luzes racionais. Beleza? Depois a gente explica isso mais, pede auxílio do teu professor de história. O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual ocorrido na Europa, principalmente na segunda metade do século XVIII. Vejam, já está acabando a Idade Moderna, iniciando a Idade Contemporânea. Sempre que a gente tem esse momento de ruptura entre uma fase que está se deteriorando e a outra que está surgindo, isso cai demais no Enem, em qualquer prova de vestibular no mundo. Por quê? Porque isso representa a crise do mundo que está acabando e as saídas encontradas pela humanidade que acabam refletindo no que a gente é hoje. Então é de suma importância. Por isso que o iluminismo é um assunto estudado no mundo ocidental todo. E aqui não é diferente, sempre cai no Enem. Professor, quer acabar com o antigo regime? Quer o antigo regime. Na Idade Moderna, Idade Média, quem é que mandava? A igreja. Idade Moderna, quem é que passa a mandar? Os reis, a nobreza. E a igreja continua com muito poder, mas menos do que os reis. O que é que os iluministas querem? Derrubar o poder do rei e da igreja. O que nós chamamos de antigo regime. Inicia um mundo novo, a partir de revoluções. Revolução Francesa, Inglesa, dos Estados Unidos, Revolução Industrial. Quem assume o poder? A burguesia e o Estado absolutista, né? Os reis no poder vão cair por conta das ideias iluministas, ok? Retomemos. O humanismo iniciado lá no Renascimento cultural, a partir do século V, passando pelo desenvolvimento do racionalismo do século XVII, chega ao seu apogeu com o iluminismo, no final da Idade Moderna. A luz da razão humana passa a ser de grande referência do mundo europeu, espalhando-se para o continente americano. Lembrando que os europeus vão vir aqui para as Américas, né? Conquistam a América do Sul, conquistam a América do Norte, Inglaterra conquista a América do Norte, Espanha e Portugal a América do Sul, a França também tem uma porrada de colônia, enfim, espalhando-se no continente americano e incentivando a independência das colônias inglesas, espanholas e portuguesas depois, né? A liberdade do ser humano é defendida como um princípio natural. Na Europa, as revoluções francesas, industrial, assentam sobre as ideias iluministas. O mundo ocidental estava em transformação. Era um momento de ruptura, mudando do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Isso cai muito no Enem. E, professor, o que é que tem a ver com a gente? Meu filho, a independência do Brasil vem daí. Os Estados Unidos ficaram independentes lá, nós também, a gente também pode. O mundo todo está derrubando os seus reis. E aqui a gente estava com um imperador. A maior parte dos mundos já era república. Então vejam como é importante, como os assuntos se encaixam, como você precisa conectar as informações. Mas aqui a gente ainda está na teoria do conhecimento. Grande símbolo, grande pintura aqui que representa o iluminismo. Iluminismo, lembrar, igualdade, liberdade e fraternidade. Era o grande lema da teoria iluminista. Muitos foram os filósofos de grande envergadura e que pertenciam a diversas áreas da filosofia, mas nenhum atingiria o reconhecimento universal de Immanuel Kant, o maior representante do iluminismo alemão. Seu pensamento é divisor de águas para a filosofia.
Kant foi um dos maiores expoentes da filosofia, se não maior. A maioria dos livros é que ele foi o maior filósofo do iluminismo. E para lembrar para vocês, galera, por favor, prestem atenção. Isso todo ano cai no Enem. Depois eu vou dar um conceitozinho, uma definição para você nunca perder questão sobre o iluminismo. Mas isso sempre cai no Enem. Então vamos ver rapidinho o iluminismo. Quando falar em iluminismo, anotem aí uma definição resumida, mas que dá para matar muita questão. Iluminismo é um conjunto de ideias contrárias ao antigo regime. Quem é o antigo regime? O rei e a igreja. Então, um conjunto de ideias que buscava destruir o antigo regime, os reis e a igreja. Era trazer a razão às luzes, trazer a humanidade às luzes racionais. Beleza? Depois a gente explica isso mais, pede auxílio do teu professor de história. O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual ocorrido na Europa, principalmente na segunda metade do século XVIII. Vejam, já está acabando a Idade Moderna, iniciando a Idade Contemporânea. Sempre que a gente tem esse momento de ruptura entre uma fase que está se deteriorando e a outra que está surgindo, isso cai demais no Enem, em qualquer prova de vestibular no mundo. Por quê? Porque isso representa a crise do mundo que está acabando e as saídas encontradas pela humanidade que acabam refletindo no que a gente é hoje. Então é de suma importância. Por isso que o iluminismo é um assunto estudado no mundo ocidental todo. E aqui não é diferente, sempre cai no Enem. Professor, quer acabar com o antigo regime? Quer o antigo regime. Na Idade Moderna, Idade Média, quem é que mandava? A igreja. Idade Moderna, quem é que passa a mandar? Os reis, a nobreza. E a igreja continua com muito poder, mas menos do que os reis. O que é que os iluministas querem? Derrubar o poder do rei e da igreja, o que nós chamamos de antigo regime. Inicia um mundo novo, a partir de revoluções. Revolução Francesa, Inglesa, dos Estados Unidos, Revolução Industrial. Quem assume o poder? A burguesia e o Estado absolutista, né? Os reis no poder vão cair por conta das ideias iluministas, ok? Retomemos. O humanismo iniciado lá no Renascimento cultural, a partir do século V, passando pelo desenvolvimento do racionalismo do século XVII, chega ao seu apogeu com o iluminismo, no final da Idade Moderna. A luz da razão humana passa a ser de grande referência do mundo europeu, espalhando-se para o continente americano. Lembrando que os europeus vão vir aqui para as Américas, né? Conquistam a América do Sul, conquistam a América do Norte, Inglaterra conquista a América do Norte, Espanha e Portugal a América do Sul, a França também tem uma porrada de colônia, enfim, espalhando-se no continente americano e incentivando a independência das colônias inglesas, espanholas e portuguesas depois, né? A liberdade do ser humano é defendida como um princípio natural. Na Europa, as revoluções francesas e industrial assentam sobre as ideias iluministas. O mundo ocidental estava em transformação. Era um momento de ruptura, mudando do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Isso cai muito no Enem. E, professor, o que é que tem a ver com a gente? Meu filho, a independência do Brasil vem daí. Os Estados Unidos ficaram independentes lá, nós também, a gente também pode. O mundo todo está derrubando os seus reis. E aqui a gente estava com um imperador. A maior parte dos mundos já era república. Então vejam como é importante, como os assuntos se encaixam, como você precisa conectar as informações. Mas aqui a gente ainda está na teoria do conhecimento. Grande símbolo, grande pintura aqui que representa o iluminismo. Iluminismo, lembrar, igualdade, liberdade e fraternidade. Era o grande lema da teoria iluminista. Muitos foram os filósofos de grande envergadura e que pertenciam a diversas áreas da filosofia, mas nenhum atingiria o reconhecimento universal de Immanuel Kant, o maior representante do iluminismo alemão. Seu pensamento é divisor de águas para a filosofia.